Amém, irmãos? Que bom nós podemos ouvir cantar esses cânticos que centralizam em Cristo Jesus a palavra de Deus, né? Como é confortante. Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o livro de Efésios. Nós falamos na última, quando nós estávamos compartilhando o livro de Efésios, nós paramos no capítulo 4, do versículo 7 e 16, e hoje eu gostaria de retomar, falar um pouquinho no capítulo 4, versículos 17 a 24. Mas antes eu gostaria de fazer uma rápida lembrança do livro de Efésios, né? A carta aos Efésios é a coroa dos escritos de Paulo, segundo John Stott. John Stott diz que a carta para os Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. E é interessante que nós compartilhamos isso, que Paulo escreveu o livro de Efésios quando ele estava preso em Roma. E ali ele trouxe essa mensagem magnífica, né? Deus tem os seus caminhos. E o livro de Efésios é composto por 6 capítulos. Nós falamos que os 3 primeiros capítulos, Paulo se detém à doutrina, à teologia. E os 3 últimos capítulos ele vai falar, ele se detém a falar sobre o andar, sobre a ética. Então, a gente tem falado que a teologia precede a ética, né? Ele trabalha a doutrina e depois ele mostra como nós devemos andar no fundamento que é essa doutrina. E então, no primeiro capítulo, nós vimos ali que ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. No primeiro capítulo ali, e interessante que ele mesmo preso ali em Roma, ele consegue dizer algo muito forte. Ele diz: bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, ele consegue ter uma gratidão a Deus, né? E depois ele fala: assim como nos abençoou nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo mostra coisas impressionantes nesse livro de Efésios. Logo no primeiro capítulo ele mostra que nós somos escolhidos, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A nossa mente não compreende isso, né? Antes do mundo ser mundo, Deus já nos via e já nos escolheu nele, para nós sermos santos, não que nós fôssemos santos, mas para nós sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É fantástico, é um livro que realmente nos fascina, nos leva mais próximo do caráter de Deus na pessoa de Cristo, né? E Paulo também mostra algo importante ali, logo no primeiro capítulo que nós já vimos, que ele mostra a trindade, o Deus triuno entrando em ação. Ele mostra que o Pai elegeu, que o Filho redimiu e que o Espírito Santo selou. Essa ação soberana do Deus triuno é fantástico também, né? Entrando na sua soberania, entrando em ação o Deus triuno. E no final do capítulo 1, ele ora pelos crentes, e a oração dele era para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, tudo que ele falou, que ele mencionou, ele ora para que os irmãos, que o Espírito Santo revele, dê discernimento, eles possam se tornar compreensível tudo isso, todas essas maravilhas, né? Que ele falou das bênçãos, de como foi chamado, da predestinação, da redenção, antes da fundação do mundo. Então ele pede isso para que Deus possa estar dando graça mesmo, revelação no pleno conhecimento dele. E depois no segundo capítulo ele entra já falando do pecado para a salvação pela graça. E esse capítulo é fantástico também, porque ele fala: ele vos deu vida, e ele mostra qual que era o nosso estado, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus nos deu vida. Paulo explica ali que nós estávamos sob o domínio do mundo, Satanás, que nós estamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós estávamos condenados. Mas graças a Deus que no versículo 4 houve algo inédito ali, quando ele fala: mas Deus, a gente vê a entrada
a chegada da soberania de Deus, a intervenção de Deus, que ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele diz no versículo 4, estando, por causa do grande amor com que nos amou, e ele nos deu vida, em que nos amou, e estávamos mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E ele continua ali, ele vai explicar, Paulo então explica a nossa salvação, como foi. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele conclui assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é totalmente uma ação monergística de Deus. Deus entra em ação e Ele faz o que ninguém podia fazer. Ele nos salva, Ele nos dá a salvação, Ele que chegou na nossa vida. Isso é fantástico, né? E Paulo explica isso, de que maneira nós somos salvos. E concluindo ali o capítulo 2, Paulo mostra que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, né? Ele mostra ali que ele reconciliasse ambos, ou seja, judeus e gentios em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, ou seja, pela cruz, a inimizade. Existia uma inimizade muito grande entre os gentios e os judeus. Os gentios eram desprezados, e os judeus achavam que tinham tudo, já tinham, né? Eles se achavam muito melhores do que os gentios, e Deus então junta os dois e quebra essa inimizade por meio da cruz de Cristo. Isso é possível hoje e por toda a nossa vida aqui, e Deus quebrou isso, o poder de Deus, só Ele podia fazer isso, algo inédito, né? E Paulo então deixa claro ali esse capítulo. Muito bem, e depois no capítulo 3, ele menciona a vocação dos gentios e o seu apostolado. Ele mostra o mistério que estava oculto, e agora se foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. E ele fala o quê? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Agora os gentios tinham acesso. O Evangelho pregado pelo poder do Espírito Santo salvava tanto judeus como gentios. Os gentios agora podiam. É algo fantástico também. Então é uma carta muito importante. E Paulo continua dizendo no capítulo 3, na segunda e final parte do capítulo 3, ele ora novamente. Paulo é incansável. Ele ora, é um modelo para nós somos desafiados a isso também, e Paulo se coloca de joelho diante do Pai, nesse finalzinho do capítulo 3, e ele ora, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo pede a Deus, ele ora novamente, para que os irmãos possam ser fortalecidos, né, no homem interior, naquela nova na nova criação, no novo homem em Cristo Jesus. E esses 3 capítulos finais agora, 4, 5 e 6, Paulo vai falar da ética, do andar. E é interessante que logo no capítulo 4, aí, que nós falamos do versículo 1 até o 16, logo no primeiro versículo, aí do versículo 1 a 6, ele fala da unidade da fé. E é interessante que logo no primeiro versículo ele fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, olha a palavra que vem aí, no versículo 1 do capítulo 4, que andeis, olha o andar aí, agora ele vai falar do andar, da ética, de modo digno da vocação a que foste chamado. Então Paulo faz uma exortação, agora, de tudo isso que nós ouvimos, dessa parte doutrinária, da teologia, agora ele vai mostrar de que maneira nós precisamos andar. E ele mostra aí do capítulo 4, do primeiro versículo até o 6, ele vai falar sobre a unidade da fé. Depois do versículo 7 até o 16, Paulo vai trabalhar sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele menciona os dons, uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Isso tudo ele diz que é para, com vistas, ou seja, para a finalidade, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e ele termina dizendo no versículo, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele cita aí esses dons, né, que Deus a deu com o objetivo de edificação, para aperfeiçoar os santos no seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E hoje então, nós vamos, pela graça de Deus, nós vamos ver sobre esse tema, santidade, no versículo 17 até o 24, o tema é a santidade cristã oposta à dissolução. E ele começa logo no versículo 17 agora, interessante, olha só que interessante que é. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Interessante que ele mostra como nós devemos andar. No capítulo 4, no primeiro versículo. Agora Paulo vai falar como nós não devemos andar. E ele traz a referência aí como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, Paulo aqui ele está fazendo uma exortação. Paulo está exortando os irmãos para que não mais andeis, para que não vivam como também os gentios, pois os gentios são uma referência negativa agora, os gentios não salvos, né? Contrário aos princípios de Deus. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, temos que andar totalmente diferente dos gentios, como ele mencionou logo no primeiro versículo aí do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Olha aí, nós não devemos andar como os gentios, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele vai dizer mais algumas coisas, mas nós devemos andar como de modo digno da vocação a que fosse chamado. E Paulo especifica aqui agora, irmãos, como não devemos andar. Vamos esmiuçar um pouco esses pontos aqui que ele mostra, como andam também os gentios. O primeiro ponto é que ele coloca aí, ó, ou seja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é isso? Ele mostra isso, na vaidade dos seus pensamentos, porque nós sabemos que tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. Daqui é que vai nascer que vai originar a maneira de nós fazermos. A maneira de nós pensarmos, nós vamos reagir. Então Paulo diz assim, na vaidade não anda, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele fala que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. O que é isso? Ou seja, pensamentos vazios, sem propósito, pensamentos fúteis, que não tem sentido, não tem base, não tem nada não tem algo que, não tem um fundamento. Consequência disso é uma vida vazia. Então ele está mostrando que nós não devemos andar assim, que os gentios andam assim, porque eles não conhecem a Deus. Então Paulo está traçando uma hora muito importante, fazendo uma exortação muito firme para a igreja. E depois no versículo 18 ele continua falando, ele diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo continua reforçando a maneira que eles andam, que não pode ser modelo para nós, e nessa obscuridade de entendimento, seria na escuridão do seu próprio entendimento. Eles não tinham nenhum entendimento espiritual. Nós podemos dizer que eles andavam em trevas. Eles estavam cegos espiritualmente falando, sobre a compreensão de Deus. E depois ele continua dizendo, alheios à vida de Deus. Paulo mencionou sobre os gentios no capítulo 2, no versículo 12, ele mencionou isso, ele fala lá naquele tempo, falando com os gentios,
mostrando como é que viviam os gentios, lá no capítulo 2, versículo 12, ele mostra ali, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança. E ele termina dizendo, e sem Deus no mundo. Irmãos, uma vida distante de Deus, eles não o conhecem, eles estavam alheios à vida, eles estavam distantes de Deus. Não se esqueça, nós não devemos nos esquecer que nós éramos gentios, essa era a nossa situação, nós estávamos assim também. Por isso que nessa noite nós possamos ter um coração de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício vicário ali naquela cruz, pela tua misericórdia que nos alcançou. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Então parece que Ele está mostrando uma exortação como nós devemos andar e mostrando como os gentios estão andando, e ao mesmo tempo nós vamos vendo de onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje em Cristo Jesus, pela graça dEle. Totalmente pela misericórdia e pelo grande amor com que nos amou. E a gente começa a ver isso, como é importante a palavra de Deus, ganhando nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos, Senhor, muito obrigado, Senhor. Até aqui a gente já começa a vislumbrar algo fantástico ali naquela cruz. E ele continua dizendo, por causa da ignorância em que vivem. João Calvino, no início da sua obra, As Institutas da Religião Cristã, ele diz acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Por isso que Deus está dando um privilégio para nós conhecermos a Ele, através do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Que nós possamos nos apegar cada dia mais, Senhor, eu quero nos entregar a Deus, né, na leitura da palavra, clamando a Ele, o Espírito Santo de Deus, para conhecer esse Deus maravilhoso que um dia nos salvou e estará conosco até o confim, até a consumação dos séculos, e está cuidando de cada um dos seus filhos. Nós nunca devemos esquecer disso. E isso, cada dia mais reforçando nossa mente, nosso coração, vai nos dando força para nós conseguirmos sobreviver nesse mundo perverso. E ele continua dizendo assim, pela dureza do seu coração. Segundo John Piper, eu estou lendo um livro que chama, esse livro, na obra Lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Nesse livro, ele diz lá, sobre esse versículo aqui, sobre esse ponto, esse tema, o nosso maior problema não é a ignorância. Segundo John Piper, há uma dureza de rebelião contra Deus, que é mais profunda do que nossa ignorância. Então ele diz que o nosso maior problema não é a ignorância. Há uma dureza de rebelião contra Deus que é mais profunda do que nossa ignorância. É por isso que cada tentativa natural em iluminação é resistida. Essa dureza, John Piper continua dizendo, não pode se sujeitar à revelação de Deus. A dureza é a causa. Esse é o nosso problema mais profundo, a dureza do nosso coração. Por isso que é importante, né? Ganha meu coração. Ganha meu coração. Quebra meu coração, não é? Versículo 19. Paulo continua fazendo essa exortação e ele diz assim, do versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, aqui ele fala que os quais, né, se referindo aos gentios, tendo se tornado insensíveis. Essa insensibilidade fizeram com que eles se entregassem à dissolução, com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Eu penso num exemplo muito antigo, que eu lembro que eu falei uma vez, sobre um lavrador que, calejado pelo serviço da enxada, no sol, durante todo o dia, as suas mãos estão calejadas, elas perderam a sensibilidade. E já não sente o menor toque às vezes. Às vezes passa algum inseto, alguma coisa, as pessoas nem sentem, perderam a sensibilidade. Esse exemplo nos ajuda a entender que os gentios tornaram-se insensíveis. Já não tem mais o discernimento se é para cá, se é para lá, o que é, o que não é. E por estarem assim, as consequências vão se desencadeando, coisas terríveis com relação ao pecado. E ele fala aqui, se entregaram à dissolução, cometeram todo tipo de impureza. Paulo está fazendo essa colocação que é sábia, que nos ajuda a entender isso. Perderam essa sensibilidade. E ele continua dizendo assim, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução aqui na NVI fala sobre depravação, sobre a depravação. Perderam o controle, se desencadearam. E é interessante que você, lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até o 27, ele fala a idolatria e a depravação dos homens. Paulo menciona lá. E depois, ali no mesmo capítulo, a partir do versículo 28 até o 32, Paulo também menciona sobre entregues os gentios a reprováveis sentimentos. E eles se entregaram à depravação, perderam o controle, mostrando que é sério isso, né? E aí, outra palavra que ele usa aqui, com avidez. A palavra com avidez aqui é um desejo desenfreado, é um desejo intenso, é algo que você... é coisa incontrolável, né? Seria, quando ele fala, para cometerem toda sorte de impureza, ou seja, a imoralidade, toda coisa imunda. Então você vê que partiram para uma depravação. Quando não se dão em Deus, né? As pessoas estão à deriva, e pode andar realmente segundo o desejo da carne. É terrível, é terrível. Por isso que isso nos mostra a importância que é nós estarmos em Cristo Jesus, valorizarmos a cada dia mais, clamarmos pela misericórdia de Deus, para que vivamos uma vida, como ele diz aqui, o tema da mensagem dessa noite, a santidade cristã oposta à dissolução ou à depravação. Que possamos pedir a cada dia mais para nós vivermos em santidade, porque Ele é santo, santo, santo. E convém que nós sejamos santos e vivamos uma vida em santidade, para a glória e honra do nome do Senhor. E aí ele entra no versículo 20, o 20 e o 21, eles estão aí, juntos. Ele fala, mas não foi assim. Olha que ele entra agora, Paulo agora faz uma colocação muito importante. Ele fala, mas, agora parece que, Paulo aqui parece que ele dá nos leva a um despertar, ele desperta os irmãos. Mas, não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não foi assim. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído. Versículo 21. Segundo a verdade em Jesus. Esse se aqui, no versículo 21, ele não indica dúvida, mas sim um recurso utilizado para enfatizar a responsabilidade deles, ao terem já recebido a devida instrução, consequentemente já terem sido regenerados, salvos, né? Se você olhar na NVI, a NVI fala... Ela diz assim, o versículo 21, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Aliás, que está em Jesus só, né? Desculpe, só está em Jesus. Então, a importância que é esse despertar. Se eles estão andando assim,
mas vocês não aprenderam assim. Não aprendestes a Cristo. Paulo, como eu disse, ele desperta os irmãos. Ele faz com que os irmãos lembram. Ao lembra aos irmãos que não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, eles ouviram e foram instruídos segundo a verdade em Jesus, sobre a palavra de Deus, como se relacionar com Cristo, porque o Cristo, ele foi ressuscitado, ele está assentado à destra do Pai. Aqui está falando do Cristo vivo. Então, aprendestes a Cristo, está falando de um relacionamento com Cristo, o vivo. Jesus Cristo está vivo. Que não foi assim que aprendeste a Cristo. A palavra de Deus é viva. Jesus Cristo está vivo. Não é a Escritura, é o Espírito Santo revelando a palavra de Deus. Então, isso é lindo isso daqui, porque não foi assim, né, que aprendestes a Cristo. E foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Irmãos, mais uma vez a gente para aqui, toma um fôlego e pensamos todos nós juntos. Que privilégio é esse nós sermos alcançados pela graça de Deus? Que privilégio nós sermos salvos pela graça do Senhor. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, tendo sido abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. A salvação pela graça, por meio da fé, isso não é por obras. Ele fala que é dom de Deus, não é por obras, mas é Ele que veio até nós. A gente começa a pensar nisso, e parece que ele vai, aqui dentro o Espírito Santo vai enchendo com essa palavra, vai mostrando, nós vamos sendo fortalecidos, fundamentados na fé em Cristo Jesus, e a gente começa a dar passos em direção a Ele, já com um coração de gratidão a Ele. É isso que Deus quer de nós, e é isso que, uma vida em santidade, que vai glorificando a Ele, né? E fomos salvos por tão grande salvação, ninguém podia fazer isso, só Deus fez, só Deus podia, e Ele o fez, foi da vontade de Deus que nos salvou. Cá estamos nós essa noite. Vocês não estão só sentados aí nessas poltronas confortáveis, é verdade, mas mais do que isso, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa mente não alcança tamanha graça que Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Que Deus nos ajude a cada dia mais poder entender, poder ter essa compreensão do que aconteceu ali naquela cruz, para que vivamos uma vida que glorifique a Ele. Depois, no versículo 22, ele vai falar assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O 22, 23 e 24 estão juntos aí também. E vos renoveis, no versículo 23, no espírito do vosso entendimento. E o versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É interessante aqui no versículos 22, 23 e 24, que ele fala, né, que no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Nós temos que nos despir do velho homem. O velho homem já não tem sentido mais para nós, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ou seja, esse velho homem, ele não pode levantar de novo, porque morreu ali naquela cruz. Ele está aqui dentro, mas ele não pode levantar de novo. Ou seja, é como se fosse um fantasma que nos assusta, já morreu, né? Então esse velho homem, nós temos que a cada dia mais deixar ele quieto ali, mas para isso nós temos que encher do novo homem, de Cristo Jesus. E ele fala isso, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
Nós temos que nos despir dele, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então o velho homem só levava, os irmãos viram qual que era a situação dos gentios. O velho homem só nos levou distante de Deus, só nos levou realmente para situações terríveis. E ele diz então: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, essa diferença do velho homem para o novo homem é muito grande. Nenhum de nós queremos mais viver aquela vida. Pelo contrário, a cada dia mais nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o desejo de Deus, e que também seja o nosso a cada dia. Para cada dia mais conhecer aquele que nos arregimentou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que está conosco, aquele que um dia nós vamos encontrar com Ele na eternidade, aquele que tem suprido todas as nossas necessidades. Paulo fala em Colossenses, eu gostaria de abrir esse texto, que nós pudéssemos dar um pulinho lá em Colossenses, no capítulo 3, com referência aqui a esses versículos 22, principalmente, 22 e 23, e ele fala aqui no capítulo 3, olha só o que ele diz no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 7 aí, olha aí: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Ou seja, ele está mostrando o que os gentios estão vivendo, como nós éramos gentios também. E ele continua dizendo assim: agora, olha só, agora, porém, despojai-vos. O que ele está falando aqui no versículo 22? Despojai do velho. Olha o que ele está falando no versículo 8 aqui do capítulo 3 de Colossenses. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Vamos ver o que é: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Olha de novo ele enfatizando: com os seus feitos. Olha o versículo 10 agora: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí no versículo 11 ele fala: no qual, em Cristo, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circunciso, em circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Como o Espírito Santo testifica da palavra de Deus, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, há uma transformação na nossa mente, há uma maneira de pensar, deixando os pensamentos impuros, e agora que possamos, e esse é o dever nosso, que nós tenhamos pensamentos puros. Por isso que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, cada dia mais, estudando a palavra, lendo a palavra, orando, participando de reunião, tendo comunhão. Isso vai limpando a nossa mente, nós vamos ocupando a nossa mente nas coisas do alto, nas coisas de Deus, não nas coisas aqui da terra, porque as coisas aqui da terra são passageiras, a palavra de Deus é eterna. É isso que deve ocupar a nossa mente, né? Então, e aí então no versículo 24, ele diz, Paulo diz aqui no versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo também fala tem um versículo lá em Coríntios, 2 Coríntios, versículo 17, capítulo 5, ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Então, se alguém está em Cristo Jesus, alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nasceu de novo pela graça de Deus, foi regenerado, foi salvo. E sendo assim, ele diz: as coisas antigas já passaram, todas aquelas coisas do velho homem já passaram.
E Paulo termina o versículo dizendo: eis que se fizeram novas. Que Deus nos ajude a cada dia mais termos essa compreensão, né? Para vivermos essa transformação mesmo, para a glória dele. E o versículo 24 ainda, no versículo 24 aí, quando ele diz: e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Na verdade, nós temos uma luta dentro de nós, só o cristão tem isso, a luta do espírito e a carne. Nós está aqui dentro de nós ainda, nós vamos até o final, até o dia final, quando nós estivermos com ele lá, sim, não vamos viver mais na presença do pecado. Então, essa luta, o espírito e a carne. Então, por isso que cada dia mais nós precisamos encher do Espírito Santo, que o nosso coração esteja habitando ricamente da palavra de Cristo em nós. E o velho homem está lá, mas que cada dia mais nós somos uma nova criatura, e essa nova criatura esteja como um dínamo, como o Espírito Santo, gerando vida espiritual em nós. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais. Então está revestindo disso. Quanto mais nós entendermos, eu vejo assim que quanto nós entendemos o que aconteceu naquela cruz, mais nós vamos sendo renovados, vamos ser revestidos desse novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, e procedentes da verdade. Quanto mais nós estivermos entendendo o que aconteceu naquela cruz, vai sendo renovado o nosso entendimento, e nós vamos vivendo uma vida realmente para a honra e glória do nome do Senhor. E, consequentemente, vamos tendo cada dia mais um coração de gratidão. Irmãos, um versículo que tem, esses dias, trabalhado na minha mente, no meu coração, lá em 2 Coríntios, Paulo, quando fala no capítulo 5, versículo 21, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, é isso. Aqui a gente vê realmente a soberania de Deus, o Deus entrando em ação, Ele sendo o autor da salvação, e Ele mostrando que Ele não conheceu o pecado, e Ele mostra que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, agora olha só, Ele, quem foi Ele? Ele foi Deus, o Pai. Deus o fez, Cristo, pecado por nós. Não que Jesus Cristo não pecou, mas Ele o fez pecado por nós. Deus o fez, Cristo, pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus. Cristo foi o nosso substituto ali naquela cruz, era para termos nós ali. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E essa obra ali naquela cruz, Pedro explica isso também de uma maneira muito bonita. Ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele fala assim que carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. E ele termina o versículo dizendo, citando Isaías 53, versículo 5, suas chagas fostes sarados. Irmãos, ali naquela cruz, aconteceu, ali nós podemos dizer que a maior demonstração do amor de Deus, do seu Filho ali naquela cruz, publicamente, ele expôs ali. Ou seja, ali naquele momento, foi imputado os nossos pecados em Cristo Jesus, e foi creditado a nós a sua justiça, a justiça dele. Nós somos declarados justos, mesmo os pecadores.
Isso é fascinante. Quanto mais nós tivermos essa compreensão que nós somos justificados de uma vez por todas, não tem um dia que você é mais justificado que o outro, nós somos justificados de uma vez por todas, algo que aconteceu fora de nós, mediante a justificação, somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, essas verdades vão ganhando a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos respondendo em gratidão a Deus. Isso vai... Cristo realmente como sacrifício perfeito ali naquela cruz. Deus fez um plano maravilhoso, não deixou 1 milímetro, uma mancha no seu caráter. Isso é maravilhoso. Por isso que Paulo também fala em Romanos como nós devemos andar. Lá em Romanos 6,4 ele fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, olha o que ele fala também, como nós devemos andar. Assim também andemos nós em novidade de vida. O que é isso? Nós estávamos numa velharia de vida. Nós estávamos mortos dos pecados e delitos. Deus nos deu vida, que é uma nova vida. É uma vida que foi transformada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É uma novidade de vida, tudo é novo, uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso que é importante nós estarmos revendo tudo isso. Eu queria fazer uma conclusão, mostrando o texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, falando assim que, Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, fala: rogo-vos, ele faz um rogo ali, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo tratou as misericórdias de Deus nos capítulos anteriores, e agora ele fala que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora olha só o que ele diz: e não vos conformeis com esse século, ou seja, nós não devemos ter a forma, nós não devemos conformar com esse mundo, nós não devemos, o mundo não pode, nós não podemos andar na ola desse mundo, ter a forma ou a forma desse mundo, e ele é convidativo. 1 João fala que nós não devemos amar o mundo, mas ele fala que não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas ele termina o versículo dizendo: mas, o que nós devemos fazer? Ele explica no versículo 2, mas transformai-vos, tem que ter uma transformação, pois somos uma nova criatura, temos que andar em novidade de vida, andar de conformidade com o padrão de Deus, que andeis da maneira digna da vocação que fomos chamados, e ele fala: não, transformais pela renovação da vossa mente. Os irmãos lembram que logo nos primeiros versículos nós trabalhamos aqui, nesses 17, 18, quando ele fala lá sobre a mente. Agora aqui você vê que Paulo sabe que tudo começa aqui. Então a nossa mente tem que ser transformada pela renovação da vossa mente. Como é que nós transformamos a nossa mente? Como nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, estudando lá na tua casa a Bíblia, lendo bons livros, falando de Deus, vivendo Deus, a nossa mente vai sendo transformada. E quando a nossa mente é transformada, Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, olha só, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas a gente às vezes segura um pouquinho, mas será que é só? Acho que tinha que ser a minha vontade. Mas quando a gente lê esse texto, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Pai, a minha não é tudo isso. Então essa palavra vai ganhando nosso coração, e a gente começa então pela fé, dando passos práticos. Senhor, que seja feita a tua vontade.
porque ela é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu quero experimentar a tua vontade. A minha é muito ruim, a minha é egoísmo, é centrada em mim, mas a sua é boa, agradável e perfeita. Senhor, que faça a tua vontade e vivamos assim, transformando a nossa mente, vai sendo renovada. Ela não vai ficar naquela velharia, nós vamos andando em novidade de vida. Não é como os gentios que andavam na vaidade dos seus pensamentos. Olha aí. Então, olha como é que Paulo, como que o Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos, como Deus quer que nós vivamos uma vida que glorifique a Ele. Fazendo algumas aplicações, a primeira, eu poderia fazer uma pergunta, você pensa, não precisa responder, responde para Deus. Como tem sido o seu andar? Como você tem andado nesses dias? Segunda pergunta, tem glorificado a Deus? Uma vida santa, viver em santidade, que possamos viver para a glória de Deus. Nunca se esqueça que Deus é um Deus rico em misericórdia, um Deus de amor, um Deus que nos ouve, que basta nós abrirmos o coração para Ele. Senhor, ainda não é assim, mas me dê graça, e Deus está sempre pronto, de braços abertos. Deus não faz isso para nos expor, Ele faz por bem, Ele quer ver o nosso bem. Ele quer o melhor dele para nós. E eu quero terminar no versículo dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, com qual propósito? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca se esqueça desse versículo. Se você que já é salvo, nunca se esqueça. E atenção para aqueles que não são salvos. Está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. Aquele que Ele tem prazer, aquele que Ele ama, para que todo que nele crê, todo que crê em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, provai e vede que o Senhor é bom, né? Que nesses dias nós possamos continuar experimentando essa bondade de Deus. Nunca se esqueça que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai nos deixar à deriva, pois nós somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos chamou, aquele que tem cuidado de nós. Ele vai continuar cuidando, suprindo as necessidades dos seus filhos. Que possamos sim responder a Ele, um coração de gratidão, uma vida de santidade, uma vida por inteiro agrado de Deus na pessoa de Cristo. Que seja assim a nossa vida aqui. Senhor, eu amo o Senhor. E o meu desejo é amar o Senhor a cada dia mais. Teu Espírito Santo realmente me dê graça, iluminando os olhos do meu coração, para que eu possa estar entendendo a cada dia mais e conhecendo o Senhor que veio até mim, até nós, num dia tão difícil, mas chegou na nossa vida. Amém, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. E nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus, Pai. Pai, eu peço que o Senhor continue fortalecendo e consolando a tua igreja nesses dias. Que continua derramando fome e sede por ti. Continua nos levando mais próximo de ti, Senhor. E que tenhamos um coração de gratidão a ti. E que vivamos uma vida em santidade, para o seu inteiro agrado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ti mesmo. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.